Você tem diferenças culturais. A dança, por exemplo, lá na região da África, né? Eu e o Felipe tivemos a oportunidade de morar lá um tempo, e é incrível como que a dança tem uma conotação diferente lá, né? Quando eles trazem a dança, né? Quando eles estão dançando ali, eles estão oferecendo o melhor que eles têm em louvor, por exemplo, a Deus, né? Então a gente olha e fala, não, isso é falta de vergonha na cara, né? Dançando, né? Que absurdo, que absurdo, dançando na presença de Deus. Quando a gente traz para nossa cultura, a gente tem esse choque, né? Justamente porque uma cultura não pode ser importada, né? E assim, esses paradoxos culturais, eles não acontecem não somente, igual o William até comentou, não é só de país para país, acontece no Brasil, e não só também questão de regiões, mas questões de tempo também. E é interessante que, inclusive, assim, nessas mudanças, as concepções da gente vai mudando, porque a gente vai entendendo algumas coisas mais profundamente, e às vezes é comum, se a gente tem um pensamento por muito tempo, é difícil a gente mudar. Vou dar um exemplo aqui. Esses dias eu estava trabalhando aqui e quando eu estava vindo embora para casa, chegou um senhorzinho bem de idade aqui, que mora aqui perto de casa, que tem uns 90 anos, ele é bem senhorzinho mesmo. E a gente veio conversando, na verdade ele conversando comigo, basicamente só ele falava, né? E aí ele comentando, por exemplo, ele via algumas casas grandes sendo construídas aqui no condomínio, e ele falava assim, olha que absurdo, essa casa imensa, que não sei o quê, como se fosse assim, poxa, é errado você ter uma casa imensa. Por quê? Porque você se apega a bens materiais, isso é errado. E de certa forma ele está certo. Porém, não necessariamente eu ter uma casa grande eu vou ter apego a ela. Só que como ele sempre aprendeu dessa forma, que você ter muito, você se apega, ele traz isso até hoje, ele tem esse pensamento. Então a gente, com o tempo, as coisas vão mudando e algumas pessoas às vezes mantêm esses pensamentos antigos, outras pessoas vão percebendo essas mudanças e vão entendendo. Então esse paradoxo existe até de relação a períodos e tempos e épocas diferentes, né?